Cartago delenga est. Urbe latiricium evenit marmorem reliquit. Vini, vili, vec. Fabum esse suae cenque fortunae. Ceterum, censeum, Cartaginem F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 148º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve para os nossos apoiadores, os nossos Augustos, Nicolás e Lucas Prandi, os nossos Césares, César Casolari, Felipe Ferri, Ricardo Alves, Vanderlan Alves e Yuri Base, os nossos senadores Alano Aleixo, Henrique Vendramini, Leandro Spitzer, João Gise e Felipe Lima. E para o nosso mural de recados... Mural de recados. Roma nua e crua. Pessoal, queria aqui avisar que este vai ser o último episódio do ano. Eu vou tirar férias, vou curtir um pouco a minha família e mais ou menos no meio de janeiro eu devo lançar o episódio depois deste. Então, boas festas para todos, muito obrigado ao apoio e nos vemos no ano que vem. Mas espera aí que tem o episódio de hoje, vamos dar sequência aqui. Recapitulando. Pessoal, no episódio passado vimos as primeiras campanhas de Germânico na Germânia, onde basicamente os romanos aniquilaram duas tribos, a dos Marsi e a dos Chatti, nos anos de 14 e 15 depois de Cristo. Mas a guerra não acabou, a campanha continua e bora pro episódio de hoje. Roma nua e crua. Muito bem, pessoal, como vimos no episódio passado, após destruir a tribo dos Chatti no ano de 15 depois de Cristo, os romanos voltam para território gaulês para se reagruparem e preparar a próxima etapa. O ano, como eu disse, é 15 depois de Cristo, mas ainda é maio, ou seja, primavera no hemisfério norte. Isso quer dizer o quê? Que ainda há tempo hábil para novas campanhas, para novas fases. E a fase 2 da campanha de 15 depois de Cristo é o famoso dividir e conquistar. Então os romanos passaram ali, o ano de 14, destruindo a tribo dos Marsi, depois o ano de 15, agora já destruíram a tribo dos Chatti, e isso muda a perspectiva ali interna da Germânia, porque muitas tribos já não querem ser destruídas, já veem que talvez seja melhor fazer um acordo com os romanos ao invés de ficar desafiando e sendo aniquilado, enquanto a coalizão ali formada principalmente pelo Armínio quer continuar antagonizando os romanos e os mantendo fora da Germânia. E aqui que volta para a nossa história o personagem Segestes. Para quem não lembra, lá quando a gente passou pela campanha de Teutoburgo, Segestes ele era um líder ali da tribo dos Queruscos e era líder de uma facção mais pró-Roma.
enquanto o Armínio, que também era dessa tribo, era quem queria de fato antagonizar e atacar os romanos, foi quem planejou, executou e destruiu ali as legiões do Varo na Batalha de Teutoburgo. O Segestes foi aquele cara que foi até avisar o Varo, né, que o Armínio estava conspirando contra ele, montando uma armadilha, mas o Varo não acreditou. E o Segestes também era pai da Tusnelda. Quem já viu a série Bárbaros no Netflix, fica aqui a recomendação, uma série alemã, muito focada ali na perspectiva germânica da Batalha de Teutoburgo, e a Tusnelda ali é a personagem principal da história. E ela está aqui também na nossa história. Ela está grávida do Armínio, lembrando também que o Segestes e o Armínio meio que brigaram porque, bom, diz umas fontes que o Armínio sequestrou e levou a Tusnelda, outras que ela fugiu para ficar com o Armínio porque o Segestes já não gostava dele, né? Não queria papo, mas a Tusnelda sim. E aí tem essas duas versões, mas de qualquer forma ela estava grávida do Armínio. E o Segestes era um desses caras aí que queria fazer um acordo com os romanos e parar com essa guerra que não estava trazendo nada a não ser morte e destruição. Bom, então o nosso querido Germânico fica sabendo que lá na tribo dos Queruscos tá rolando meio que uma guerra civil, onde o Segestes tá numa cidade junto com a Tusnelda, sua filha que tá grávida, e o exército ali do Armínio tá cercando ele porque ele queria acabar com essa facção pró-Roma ali dentro da tribo dos Queruscos. O Germânico, sabendo disso, pensa que é uma oportunidade perfeita, porque ele lá resgatar o Segestes vai mostrar para as outras tribos germânicas que sim, vale a pena ser amigo dos romanos, que uma vez que os romanos são seus aliados, eles vão te proteger a sua região. E o outro ponto seria poder atacar o Armínio ou capturar a sua esposa ou o próprio Armínio, que era o motivo principal das campanhas na Germânia. Bom, então o nosso Germânico e as suas legiões partem a todo vapor, chegam na região dos Queruscos, conseguem quebrar ali o cerco do Germânico e conseguem quebrar o cerco do Armínio e conseguem capturar a Tusnelda grávida e outros reféns. Com esse prêmio nas mãos, o nosso querido Germânico e os legionários romanos voltam para a província da Gália e despacham a Tusnelda grávida para Roma como uma refém, como uma prisioneira. Posso dizer, esse prêmio de guerra, esse espólio que é a Tusnelda, assim que ela chega em Roma, a moral do nosso Germânico aumenta muito. As tropas chegam a declarar o Imperator e o Tibério até, posso dizer assim, permite que ele receba esse título de Imperator das suas tropas, o que, vamos dizer assim, não, o Tibério vai a contragosto. A gente já saberia que ele é paranoico e tá vendo essas campanhas na Germânia aí de uma maneira agridoce. Por um lado é bom que traz prestígio para o regime do Tibério, por outro lado o Germânico tá ficando muito popular e isso o preocupa. Mas de novo, intriga política vai ser um pouco mais para frente. Vamos voltar para a treta, que ela não acabou. Bom, não preciso dizer aqui que o Armínio vai ficar muito pé da vida com essa situação. Sua mulher foi capturada, seu filho foi capturado junto, né? Seu filho ainda na barriga da Tusnelda e agora ele tá possesso. Sai daqui, seu demônio! Mas ainda dá tempo para mais campanhas ainda no ano 15 depois de Cristo e o Germânico vai seguir com a sua estratégia de ir destruindo tribo a tribo até poder enfrentar os Queruscos sem ninguém ali que possa ou atacá-lo pela retaguarda ou pelos flancos. Então a próxima tribo que vai ser atacada pelos romanos é a tribo dos Bructeros. Mas o nosso Germânico vai ser ainda mais ousado, porque ao invés de fazer um ataque em pinça, em dois fronts, como ele fez, né, nas outras campanhas ali, principalmente contra os Chatti, agora eles vão fazer um ataque
por 3 frentes diferentes. Então ele vai dividir em 2 ataques terrestres, né, 2 forças ali, uma comandada pelo Caecina, outro pelo um outro general, vão atacar em pinça o território dos Brúcteros. E o nosso germânico vai via mar, vai com seus barcos de guerra pelo mar, entra ali pelo rio Ems, que desce que sai ali no território dos Brúcteros também. Então essa tribo é atacada ali por 3 frentes diferentes. Eles são pegos de surpresa. O que eles tentam fazer é recuar e ir destruindo todo o seu território, né? Fazer uma política de terra arrasada ali para não deixar nada para os romanos. Mas os romanos são rápidos demais e conseguem basicamente destruir essa tribo por completo. E mais do que destruir essa tribo, os romanos encontram um prêmio ali. E qual era ele? Uma das águias perdidas no desastre de Teutoburgo, a águia da 19ª Legião, é recuperada. Lembrando que no desastre de Teutoburgo foram 3 legiões completamente destruídas, e recuperar a águia da 19ª Legião realmente dá aquele boost, aquele aumento no moral das tropas, no moral dos soldados. E nessa região dos Brúcteros aí era perto ali da floresta de Teutoburgo, e os romanos então resolvem marchar até lá. Bom, os romanos ficam chocados ao chegar no local do massacre ali da floresta de Teutoburgo, com corpos espalhados para tudo que é lado, gente pregada ali em árvores, pessoas claramente ali que foram sacrificadas. Então ali uma cena terrível, e os romanos vão passar ali basicamente o dia cavando covas, enterrando seus soldados, fazendo funerais para eles. E só um ponto aqui fora da história, mas que essas covas aí que o germânico enterrou, juntou os soldados e fez um funeral, arqueólogos descobriram essas sepulturas. E só um adendo aí à história, que esse fato é corroborado pela arqueologia, o que torna a história ainda mais interessante. Legal, bem louco. Bom, aproveitando aí a cena devastadora, né, os romanos enfurecidos com uma sede de vingança estupenda, o germânico faz os soldados jurarem vingança e prometerem que não vão sossegar enquanto não derem fim no Armínio, o grande causador desse desastre. Bom, assim que eles terminam ali as preparações, passam o dia, as 8 legiões juntas numa única frente vão invadir o território dos queruscos atrás do Armínio. O Armínio, então, vendo os romanos adentrarem seu território, vai usar da sua expertise militar, vai usar das suas táticas e vai começar a fugir para o interior do seu território, fazendo os romanos os perseguirem e entrar cada vez mais fundo no território dos queruscos e mais longe dos territórios romanos. Essa perseguição vai acontecendo até os 2 exércitos entrarem de frente um com o outro numa clareira. Os romanos então entram em formação de batalha e se preparam para atacar. Mas Armínio, muito malandro, ao invés de oferecer combate, começa a fugir para a floresta com os seus soldados. Germânico então, não querendo perder a chance, manda a sua cavalaria seguir os germânicos e atacar eles na floresta, né? Assim, a fim de atrasar essa recuada deles. E com esse atraso, né, com esse ataque da cavalaria e com esse atraso, as legiões, a infantaria pesada romana vai conseguir chegar e vai entrar em combate. Esse era o plano. Mas assim que a cavalaria começa a chegar perto, né, do exército do Armínio, vai chegando ali perto com essa perseguição, o Armínio já tinha montado uma emboscada. Então, antes de entrar em contato ali com as linhas do Armínio, mas com a cavalaria já dentro da floresta, começam a sair soldados que já estavam posicionados para flanquear essa cavalaria, que então começa a tomar um baita prejuízo e foge desesperada da floresta.
Enquanto a cavalaria está fugindo, eles batem de frente ali com as primeiras coortes que estavam chegando na floresta, né? Que lembrando que o exército todo está perseguindo os germânicos, eles causam um baita alvoroço ali, quase atropelam as coortes romanas e nisso vem o exército germânico em peso atacar. Fudeu de vez! Seria um desastre se o nosso glorioso germânico não chegasse a tempo com o resto das tropas. E, de novo, os exércitos estão frente a frente se encarando. Armínio, ao ver que todo o exército romano ali chega e que não vai conseguir encarar ou não quer encarar ali numa posição onde ele não tem domínio do terreno, começa novamente a adentrar a floresta. Mas olha aqui o ponto que bem provavelmente esses dois grandes comandantes, Germânico e Armínio, se encararam frente a frente ali. O Armínio então começa a adentrar a floresta de novo com as suas tropas e o Germânico decide que não é uma boa Perseguir. que também o inverno já está chegando, eles estão a semanas de distância das províncias romanas, da província da Gália, do seu território seguro, então eles resolvem voltar. Eles voltam as 8 legiões juntas até o território dos Brúcteros, que eles recém destruíram, e de lá as forças vão se dividir novamente. Então, Germânico vai pelo norte, né, embarcar ali nas embarcações que o trouxeram, subir o rio Ems de volta ali para o Atlântico Norte e voltar pela rota naval. Enquanto Caecina vai pela rota terrestre. A ideia do Caecina era pegar a rota terrestre mais curta e tinha ali uma região muito pantanosa, mas que havia construções de pontes dos romanos, né, de outras temporadas, de outros carnavais, e essa era chamada a região das grandes pontes ou das longas pontes, ou chamar de das pontes longas. E nosso Caecina marcha lá com 4 legiões a todo vapor, querendo voltar o mais rápido para o território romano possível, mas ao chegar ali na região das longas pontes, ele percebe que aquelas pontes não estão em um bom estado de conservação, parte está caindo aos pedaços ali por não ter reparo, parte foi destruída por enchentes e outras partes por sabotagem. Então, o que o nosso Caecina faz é dividir suas tropas, 2 das suas legiões vão construir acampamento e ficar de guarda, e as outras 2 vão reparar a ponte. Então eles montam um acampamento, começam a reparar as pontes e começam a chegar os germânicos. O Armínio, babando de ódio de perder sua esposa e ver os romanos numa situação propícia para o ataque, numa região pantanosa, onde há pouco espaço para mobilidade, os romanos querendo voltar para casa, é a chance perfeita. Então os germânicos vão ocupar ali todo o território alto, os morros, em volta aí desse acampamento romano formado, e as cavalarias germânicas então vão começar a atacar os romanos que estão reparando as pontes. Também atacamentos de engenharia dos germânicos começam a desviar riachos, drenar pântanos para descerem ali nesses pântanos aí onde tem as pontes longas, para realmente inundar essas áreas e destruir os reparos romanos, o que dá certo. O miserável é um gênio! E também começam a fazer ataques frontais ali contra as outras 2 legiões que estavam defendendo o acampamento e defendendo ali os reparos. O dia inteiro então os germânicos vão ficar atacando os romanos, e se não fosse a grande liderança do Caecina, talvez já tivesse dado ruim ali. Mas os romanos resistem o dia inteiro e no final do dia conseguem então voltar para a segurança do seu acampamento. Bom, a situação estava crítica, porque lá de dentro do acampamento os romanos podiam ver tudo em volta, né, os morros em volta, cheio de fogueiras, né, dos germânicos ali acampados para pegá-los no dia seguinte.
O Caecina então vai chamar o seu conselho de guerra para decidir o que fazer no dia seguinte. E depois de deliberarem, chegam à conclusão que o melhor é tentar atravessar a ponte, reparar do jeito que dá, ir improvisando, mas adentrando ali, tentando voltar ali para o território através dessas pontes, porque, como eu falei, em volta é tudo pântano, então quanto mais eles adentram, menos chance eles têm de sofrer ataques, porque é um atoleiro só. Os germânicos também iam ter muitas dificuldades de atacar dentro desse pântano. E assim que o dia amanhece, os romanos saem em formação. O Caecina então monta um grande quadradão, uma legião cercando cada lado, então uma legião à frente, uma atrás, uma em cada lado, e no meio está o trem de bagagem. E essas tropas romanas começam a tentar voltar ali pelas pontes, né? Como eu falei, em um péssimo estado, parte tem ponte, parte tem que atravessar pelo pântano, e levar um trem de bagagem nessas condições, animais, carroças, é muito complicado. E conforme eles vão entrando aí nos pântanos e nas pontes, as carroças vão atolando, os bichos vão atolando, e o exército então começa a sair da sua formação, os soldados, para ajudar, desatolar carroça, desatolar animal, fazer reparos mais rápidos. E Armínio, vendo isso, vê que chegou a chance que ele tanto esperava. É a hora perfeita para um grande ataque. Os romanos fora de formação, num ambiente pantanoso, desorganizados. E aí, meu amigo, os germânicos, que estavam em uma quantidade muito superior, atacam de uma maneira incrivelmente feroz para tudo que é lado. Os romanos são, não vou dizer pegos desprevenidos, mas pegos de certa forma despreparados, e começa uma batalha brutal. A parte ali de trás do quadrado, né, a última legião, vendo que o bicho estava pegando, que estava muito ruim, que não conseguia formar ali direito, né, naquelas condições, decide então, em vez de ficar parado se defendendo, voltar ali para a terra seca, né, combater andando em linha reta ali, voltar, sair do pântano e voltar para a terra firme. E é isso que eles fazem, e conseguem abrir ali um buraco e sair. O problema é que isso expõe outras tropas, inclusive o próprio Caecina, que vai ter o seu cavalo atacado, né? O Caecina é atacado, mas o cavalo que acaba morrendo. Outros soldados ali em volta conseguem ajudar o Caecina, que não morre. E, meu amigo, vai virando um pandemônio. Os romanos só não vão ser destruídos porque quando os germânicos conseguem chegar no trem de bagagem, e lá estão a comida, o dinheiro, os feridos, né? Eles começam a saquear as coisas, e os germânicos então perdem a coesão. E o que sobra ali do exército romano consegue lutar e voltar para a terra firme também. Mas eles perderam basicamente tudo. Estão apenas com algumas ferramentas, com as suas armas, o que conseguiram ali de comida, e vão montar um acampamento improvisado para a noite. Bom, dentro deste acampamento improvisado, o clima é terrível e todos já estão pensando que no dia seguinte vai dar ruim. Será que vai? Bom, isso fica para o próximo episódio, porque por hoje é só. Fique com a gente e até!